de Cristo. Uma festa pagã. Yeshua não nasceu dia 25. Então, uma mentira que corre na igreja desde o tempo de Constantino, que a Bíblia não fala quando Yeshua nasceu. Fala sim. Amém? Muito claramente, inclusive. Só que as pessoas rejeitam a Torá, o Taná, e consequentemente não conseguem ver. Não é verdade? Porque eu costumo dizer que a Bíblia é o único livro que as pessoas começam a ler no final, né? E se tornam especialista nele, né? Nunca vi, é só a Bíblia. Qualquer livro você abre a primeira página e lê até o fim. A Bíblia não. Eles largam todo o início e começam a ler do final. E aí a maioria se torna especialista. Como é que pode isso? Né? Sabe por que não vê aonde Yeshua, o tempo que Yeshua nasceu? Porque não entende o Taná. Amém? Mas amanhã nós vamos mostrar quando Yeshua nasceu, o que é de fato o Natal. E você vai ver que a Bíblia mostra exatamente quando Yeshua nasceu. Amém? Aí você vai ver como está errado esse 25 de dezembro. Mesmo porque até o ímpio sabe que essa festa não vem de Deus. Amém? Ah, Rafael, o que tem que comemorar? Meu irmão, se você vê o fundo dela, a base dela, o princípio dela, você vai ver que você não deve comemorar. Amém? Porque Deus é santo. E Deus falou para a gente sair do meio deles. E eu vos terei como filhos e filhas, e serei vosso Deus. A igreja, ela vem há quase 2000 anos introduzindo essas coisas do mundo no corpo. E Deus não se agrada disso. Amém? Tem muita gente que argumenta assim, mas eu quero comemorar o aniversário de Yeshua. Bom, Yeshua não nasceu dia 25, não é? Então, você não está comemorando o aniversário de Yeshua, mas de jeito nenhum. Amém? Mesmo porque, como a gente vê aí essas imagens do menino Jesus, né? O menino Jesus não salva. Quem salva é quando Yeshua foi cravado no madeiro. Mas o mais importante, se ele tivesse só morrido, nós teríamos sido condenados, porque ele morreu por nossa culpa. Mas nós fomos justificados por causa da ressurreição dele. O Pai o ressuscitou porque ele não tinha culpa nenhuma. E na ressurreição dele é que somos justificados. Ele morre por causa dos nossos pecados, não é? Mas nós somos justificados porque Deus nos tirou da morte para a glória do nome dele. Amém? Não perca que amanhã você vai ver quando Yeshua nasceu, que a Bíblia fala. Nós estamos na Parashá Shemot. Significa em hebraico, eis os nomes, Shemot, não é? Shemot é plural de nomes. É a 13ª porção. A gente não fala assim, Beshem. Shem é o quê? Nome. Não é? Beshem Adonai. Bendito é aquele que vem, né? Baruch Haba Beshem Adonai. Bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Shem é nome. Shemot é plural de Shem. Amém? Então, é o nome dessa paraxá, é o princípio do que está escrito no início de Êxodo. Amém? Essa paraxá vai de Êxodo 1 a 6:8, a Haftará é Isaías 27, 6 a 28, 13, e a porção do Berit Hadashá é Mateus 22, 1 a 23, 39. No momento, eu vou falar do Berit Hadashá, parte dele, não todo. No momento dessa porção que eu vou falar, Yeshua, ele é interrogado diretamente pelo grupo de saduceus. A gente não fala muito sobre os saduceus, né? A gente fala muito sobre os fariseus, mas não muito sobre os saduceus.
Quem eram eles? Era um grupo pequeno em Israel, muito poderoso e composto de sacerdotes e pessoas ricas de Israel. Eles eram adeptos muito adeptos da cultura grega, helenismo, né, que nós falamos. Inclusive a nossa sociedade ainda né? A nossa sociedade é greco-romana, né? Nós temos coisa dos gregos e dos romanos até hoje, para você ver como a cultura helenista foi forte. A filosofia toda é baseada na filosofia grega, amém? E os saduceus, eles acreditavam que os gregos eram mais elevados, eram mais inteligentes, eram mais avançados. É um conceito que tem até hoje, ainda que pouco, mas você vê que você entra dentro dessas universidades aí e vai fazer história, filosofia, essas coisas, você vê esse conceito muito latente ainda de que os gregos são extremamente elevados, inteligentes, cultos e etc. Isso não é verdade não, viu, meu irmão? Isso é a impressão de povos em que os gregos dominaram, tá? Então, esse grupo de saduceu só aceitava a Torá escrita, porque os fariseus aceitavam a tradição oral, que nós chamamos, não é? Que é a Torá oral e a Torá escrita, sendo que os saduceus só aceitavam essa escrita aqui, ó, tá? O Taná, né, que nós falamos também, né? Que faziam forte oposição aos fariseus. Eles eram inimigos. Eles disputavam por poder em Israel, os dois. Então eles eram inimigos ferrenhos. Mas você vai ver nos evangelhos que eles ficaram amiguinhos. Porque eles tinham um inimigo em comum. Quem era? Yeshua. Então eles se uniram contra Yeshua. Mas no normal, eles eram inimigos ferrenhos. Eu não sei se você lembra, o Paulo, quando ele levou um soco na boca, porque ele levantou a voz diante do sumo sacerdote, ele usou isso. Ele estava lá no Sinédrio, tinha fariseus e saduceus. Quando ele começou a falar, o sumo sacerdote mandou ele calar. Um homem veio e deu um soco na sua boca, ele pediu perdão, mas ele falou qual era a questão dele ali, está em Atos, né? Ele fala que ele estava sendo julgado porque ele cria que havia ressurreição dos mortos. Aí largaram ele, mandaram até segurar ele um pouco e virou briga entre eles, porque ele jogou o saduceu contra o fariseu. Amém? Porque um crê e o outro não crê, né? Ao contrário dos fariseus, os saduceus não criam na ressurreição dos mortos, nem em vida após morte. Olha como Israel estava. Não criam em anjos e nem em demônios, nem em julgamento futuro dos homens. Eles não criam na Torá. Deu para entender? Eles não criam em ressurreição dos mortos, eles não criam em vida eterna, eles não criam em anjos, nem em demônios, nem em julgamento futuro dos homens. Eles estavam assumindo o conceito grego de vida. Amém? Você pode notar que tem muita gente assim, até dentro da igreja, por isso tem que tomar cuidado. Eles foram interrogar Yeshua a respeito, inclusive, da ressurreição dos mortos. Veja isso em Mateus 22, de 23 a 24. No mesmo dia vieram alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e o interrogaram dizendo: mestre, você sabe, se eles chamaram ele de mestre, é zombaria, né? Porque eles não criam nele. Então eles chamaram: mestre, Moisés disse: se alguém morrer sem deixar filho, seu irmão se casará com a viúva e dará sucessão ao falecido. Os saduceus estão fazendo menção de uma lei de Deus que os romanos passaram a chamar, e talvez vocês conheçam por esse nome,
de levirato. Quem já ouviu falar? Alguém já ouviu, mas não sabe o que é. Levirato. A lei do levirato regulamentava o casamento entre uma viúva e o irmão de seu marido falecido. Por isso, o termo é levirato, que tem origem do latim levir, que significa irmão do marido. O casamento do levirato tinha o objetivo de preservar a descendência de um homem casado e que faleceu sem filhos. Faz sentido se você entender como é a criação de Deus. Por exemplo, meu pai gerou 3 filhos, eu e mais 2 homens, né? Eu e eles perpetuamos a semente de meu pai. Agora, minhas irmãs, elas não vão perpetuar a semente do meu pai, vão perpetuar a semente de outra casa. A minha esposa não perpetuou semente da casa do pai dela, mas da casa de meu pai. Deu para entender como funciona? Amém, meu irmão? Então faz sentido. Se aquele homem morreu sem ter filho, para que o nome dele não fosse apagado, o irmão teria que gerar filho e o primogênito carregaria o nome do falecido. Amém? Para que não apague. Só um resuminho para você entender do que se trata. Então, com isso, preservando o nome do falecido em Israel. Os saduceus tinham esta lei, presta atenção, como base de afirmação da impossibilidade de haver ressurreição de mortos. Entendeu o que eu falei? Eles pegaram essa lei e fizeram dessa lei a base para comprovar a impossibilidade de haver ressurreição. Entendeu o que eu falei? Presta atenção por quê. Então eles começam a contar a Yeshua uma historinha de um levirato sucessivo entre 7 irmãos. Lembra disso? Mateus 22, de 25 a 27. Ora, havia entre nós 7 irmãos. Colocaram logo 7, né? O primeiro, depois de ter casado, morreu. E não tendo descendência, deixou sua mulher ao seu irmão. Do mesmo modo também o segundo, o terceiro até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Então o que ele está dizendo é que o primeiro irmão casou, morreu. Aí o segundo veio, também morreu. O terceiro veio, morreu. Ninguém gerando filho. Até o 7º. Será que isso é possível? Mas na cabeça deles era. Então 7 filhos, 7 irmãos tiveram a mesma mulher e nenhum deles gerou filho porque morreu antes. O raciocínio deles é o seguinte: como pode haver ressurreição de mortos se existe uma lei que possibilita uma mulher pertencer a 7 irmãos? Sabe por quê? Se há ressurreição de mortos, a quem dos 7 pertencerá essa mulher na ressurreição? Que coisa, hein? Essa lei, os saduceus se baseavam para dizer que não há ressurreição de mortos. E eu tenho certeza, meus irmãos, que ninguém conseguia responder isso em Israel, nem os fariseus, por isso eles brigavam. E eu tenho certeza também de que os saduceus, quando foram em Yeshua, pensaram que Yeshua também não teria uma resposta plausível para isso. Como eles também não tinham. Eles queriam enganar Yeshua. Eles queriam que Yeshua publicamente fosse envergonhado, não tivesse uma resposta para aquele questionamento, porque eles também não tinham. E eles provavam a não ressurreição por meio dessa lei. Você acredita nisso? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, e a falta de resposta a essa pergunta levou os saduceus à prisão da incredulidade. Deu para entender, meu irmão?
como as coisas são complexas? Às vezes um conceito que você tem a impede de você compreender a verdade da salvação. Por isso tem um texto bíblico que fala: derrubai os baluartes contrário ao pleno conhecimento do Pai e do Filho. Às vezes nós levantamos baluartes, fortalezas intelectuais que nos impedem de compreender a pureza da verdade de Deus. Esse é um caso. Eles leram a Torá e deduziram que não dá para ter ressurreição de mortos, porque a lei de Levirado possibilitava uma mulher pertencer a vários irmãos. Olha que coisa lógica. Pode parecer infantil hoje, mas não é infantil isso não. Se você parar para meditar logicamente, você vai ver que você pode cair nessa cilada e pode ficar presa na incredulidade por causa desses raciocínios lógicos. Então, a falta de resposta a essa pergunta os levou à prisão da incredulidade. E é por esta razão exata que o diabo os aprisionou na incredulidade. Então, um foi levando a incredulidade ao outro por causa desse questionamento sem resposta. Olha a pergunta deles, que eles fizeram a Yeshua em Mateus 22, 28. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Deve ter feito um silêncio igual esse aqui, na hora. E foi na rua a perguntinha. Não foi num lugar escondido, não. Foi na rua e estava cheio de gente. Para eles, a ressurreição dos mortos era impossível por causa da impossibilidade de resolver essa questão. Olha como o raciocínio lógico humano é perigoso quando o aplicamos na tentativa de compreendermos as coisas de Deus e a sua palavra. Se nós usarmos o nosso raciocínio lógico, é muito perigoso. Por isso, está cheio de variações de conceitos dentro da igreja cristã com respeito às coisas de Deus. Porque muitos fazem estudos teológicos e cada um numa linha e num conceito de algum grupo. Por isso que muitas das vezes todos os estudantes de teologia têm dificuldade de interagir com grupos diferentes, porque estão baseados nos conceitos intelectuais humanos. É verdade ou não é? Pois é. Para eles, por causa desse conceito deles, é impossível ter ressurreição dos mortos. Então, meu irmão, cuidado com o raciocínio lógico humano. E eu não sei se você sabe, está escrito lá em 1 Coríntios uma coisa a respeito disso, 1 Coríntios 1, de 20 a 21. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Eu escuto muita gente dizendo assim: a ciência vai ajudar. Não vai, meu irmão. Não vai, não vai. A ciência humana não tem capacidade de encontrar Deus. Ah, Rafael, mas tem coisas boas? Tem coisas boas da ciência humana, sim, não vamos negar. Coisas boas para o ser humano só, né? Mas não vai levá-lo. Não vai levar o homem a Deus, não. Olha aqui que a palavra fala, que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, o mundo não vai conhecer a Deus pela sua sabedoria. Não tem jeito, não vai. Está escrito que não vai. Ainda que muitos querem, e muitos dizem que vai, eu digo a você com certeza absoluta que não vai, porque o próprio Deus tornou a sabedoria dos homens loucura. E pela sabedoria do mundo,
e nós não vamos chegar a Deus. Então sabe o que Deus fez? Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Se você conversar com cientista, não vou dizer que são todos, mas a maioria vai dizer que você é um louco acreditar nesse livro. Eles vão dizer. Tem cientista que diz que no universo não tem lugar para Deus. Sabe por quê? Porque Deus tornou a sabedoria dele louca. Ele vai ficar perdido nesse universo procurando vida e nunca vai encontrar. Porque o endereço da vida é Yeshua, o Filho de Deus, e eles não acreditam nele. Então, eles vão ficar perdidos e estão morrendo nos seus delitos e nos seus pecados. E eu não sei se você já percebeu que o que o homem, com toda a sua ciência, está se voltando para fazer, é a mesma coisa que ele tentou fazer lá atrás, quando construiu a Torre de Babel, porque quis alcançar o céu. Agora, só mudou a tecnologia. Ele juntou muita tecnologia durante todos os períodos, desde lá até aqui, e agora está indo com foguete para alcançar os céus. A mesma coisa. Exatamente por esse conceito, e exatamente por isso, a resposta de Yeshua é bem significativa. Ela afirma que eles erravam por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas que coisa engraçada, Yeshua fala que eles não conhecem a Escritura, mas eles viviam lendo as Escrituras. Olha que coisa interessante. Liam, mas não conhecem. Tem muita gente dentro da igreja assim, que lê, mas não conhece. Yeshua vai dizer isso para eles. Eles liam a Torá, liam o Taná, os profetas, os salmos, porém não compreendiam. Veja em Mateus 22, versículo 29. Yeshua, porém, lhes respondeu: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ora, homens que viviam lendo a Torá, o Taná. Você acha que todos sabiam ler naquela época? Mas eles eram uma classe de sacerdotes. Eles sabiam ler, eram bem educados. E a maioria era rico. E eles sabiam ler. E Yeshua falou para eles que eles não compreendiam. E mais, publicamente falou que eles estavam errados. Eles liam as Escrituras e deduziam de si mesmo, com suas sabedorias carnais. Com isso, erravam. Então Yeshua explica para eles uma coisa que dificilmente um homem carnal entenderá. Porque a palavra de Deus diz que o espiritual compreende todas as coisas, mas o carnal nada entende. Ele está falando de coisas espirituais. Veja em Mateus 22, 30. Porque na ressurreição nem se casam, nem se são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Caramba, como é que um carnal vai entender que o sexo vai acabar? O que Yeshua está dizendo é isso, o sexo vai acabar. É isso que ele está dizendo, ó. Porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Como um carnal vai compreender que não mais existirá sexo? Outra questão aqui é que Yeshua, é uma outra coisa que eu já vi entendido errado na igreja. Yeshua não está falando que nós seremos anjos. Eu já sei, porque já ouvi muita gente falando. Yeshua não estava. Anjo é um ser de outra classe que Deus criou. Deus criou anjo, Deus criou homem. Homem é uma classe e anjo é outra. O homem nunca vai ser anjo.
Ah, Rafael, mas minha mãe disse que um anjo do Senhor me curou, era um médico. Isso é coisa de homem, meu irmão. Tem nada a ver com anjo, isso é homem. Tem até um pessoal na estrada que chama anjo do asfalto, né? Isso é coisa de homem, meu irmão, tem nada a ver com Deus. Anjo é anjo, tem nada a ver com homem. Homem jamais vai ser anjo, e Yeshua não disse que nós seremos anjos. Seremos como eles no céu. Como? Eles não se dão em casamento, não tem sexo. E o homem também não terá. Como é difícil as pessoas compreenderem isso, mesmo porque não se fala isso na igreja. Mas Yeshua está falando exatamente disso. Nós seremos homens. A gente nota que as pessoas ficam espantadas com isso. O sexo pertence a essa natureza carnal nossa. Nós seremos tirados dessa natureza. Nós teremos outra natureza. O sexo pertence a essa natureza. E outra questão é que nós não seremos anjos, gente. Nenhum de nós será anjo. Continuaremos sendo homens. E anjos sendo anjo. Amém? Porque Yeshua não está dizendo que nós seremos anjos. Anjo é outra categoria de ser que Deus criou. Nós somos homens, nunca seremos anjos. O que Yeshua quer dizer é que os anjos não casam. E nós homens, na regeneração de todas as coisas, também não nos daremos em casamento, como eles também não se dão. Nós seremos semelhantes a Yeshua, como está escrito em 1 João 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Glória a Deus. Quero chamar a atenção que muitos raciocínios lógicos nossos são verdadeiros cadeados que nos prendem na incredulidade. Não é à toa que a palavra de Deus diz para a gente derrubar os baluartes contrários ao pleno conhecimento do Pai e do Filho. O que é baluarte? São estruturas fortes que impedem alguma coisa. Então, por exemplo, se a gente constrói um forte com muros de pedra, etc., aquilo é um baluarte contra os inimigos que nos atacam. E às vezes, por nós construirmos conceitos lógicos, nós acabamos impedindo, esses conceitos são baluartes que impedem a compreensão da verdade como ela é, com os saduceus, por causa daquele raciocínio lógico deles. Então, meu irmão, eu quero até chamar a atenção nossa, que muitos raciocínios lógicos são verdadeiros cadeados que nos prendem na incredulidade. Tirado por Yeshua o cadeado que os aprisionava, que aprisionava o saduceu na incredulidade, qual dos 7 pertenceria à mulher? Ele já respondeu, nenhum deles, porque na regeneração não se darão em casamento. Então ele tirou esse cadeado. Eles pensavam que Yeshua não teria uma resposta plausível para isso. Eles não tinham essa perspectiva, porque eles eram carnais. Eles não conseguiam sair da possibilidade da carnalidade deles, do estado carnal em que eles viviam. Então Yeshua resolveu esse problema. A resposta de Yeshua é que nenhum deles, pois na regeneração de todas as coisas, o homem não se dará mais em casamento. Você sabe que isso espanta até a igreja hoje. Quando a gente vai falar a respeito disso, fica cada olho desse tamanho. Mas essa é uma verdade que não é falada dentro das igrejas mais. Feito isso, tirado esse cadeado, Yeshua mostra com clareza o que o próprio Deus, que eles diziam que serviam, diz nas Escrituras que eles liam todos os dias.
a respeito da ressurreição dos mortos. Primeiro Yeshua desenrolou eles. Primeiro Yeshua tirou o cadeado maligno que os prendia nesse conceito errado. Agora Yeshua vai mostrar que o próprio Deus falou da ressurreição dos mortos. Lá em Mateus 22, de 31 a 32. E acerca da ressurreição dos mortos, não tem deslido, olha o que Yeshua fala com eles, não tem deslido que Deus vos declarou? Olha só, eles liam isso todo dia, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Todo judeu sabe que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Os saduceus sabiam, os fariseus sabiam, os rabinos o sabem. A igreja não sei. Alguns sabem, outros não. Mas Yeshua falou que nosso Deus será conhecido eternamente como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso é sabido. Yeshua disse, acerca da ressurreição dos mortos, não tem deslido que Deus vos declarou. Mas o que tem a ver isso com ressurreição dos mortos? A morte é fruto do quê? Do pecado. A morte é ausência de Deus. A morte entrou no mundo por causa do pecado do homem. A palavra de Deus ensina claramente que o salário do pecado é a morte. Ele está dizendo, Deus é o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Deus está afirmando que Abraão, Isaque e Jacó hão de ressurgir vivos para a glória de Deus. Yeshua afirma isso em vários lugares. Ele diz, muitos virão do Ocidente e do Oriente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Tremendo, né? Deus não é Deus de mortos. Deus não é Deus de mortos, nem físico, nem espiritual. Deus é Deus de vivos. Yeshua está afirmando que se Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, é porque com certeza absolutas eles irão ressuscitar, pois Deus nunca será Deus dos mortos. Deus jamais seria conhecido como Deus de morto, porque Ele é o Deus da vida. A vida veio existir em suas mãos. Quando Ele envia Yeshua fala, eu vim dar vida e vida em abundância. Não foi vidinha qualquer não. Ele veio nos dar vida e vida em abundância. Porque a vida é de Deus, está em Deus. E a palavra nos ensina que Ele colocou a vida no seu Filho e Ele a dá a quem Ele quer. A gente tem que orar uma coisa assim, Senhor Yeshua, me dá vida, porque o Pai te deu vida e a palavra ensina que tu dá vida a quem tu queres. Queira dar vida a mim, Senhor, por amor ao teu nome, porque eu preciso da tua vida. Amém. A gente ora assim? Não ora, porque a igreja não sabe disso. Mas nós precisamos compreender essas coisas, trazer de volta, trazer de retorno, porque essas coisas estão escritas há milênios. Se Ele lhe der vida, ninguém pode tirar. Yeshua está escrito a respeito dele, eu não pisarei a cana que fumega. Ele está dizendo, a vida pode estar acabando, mas eu não vou extingui-la. Eu quero dar vida e vida em abundância. Basta que tu creias. Aleluia.
Porque Ele próprio disse: tu creres, tu verás a glória de Deus. Ninguém quer morrer. E a gente começa a envelhecer, sabe que vai morrer um dia. Mas ninguém gosta, ninguém quer. Eu sei que existe a filosofia que inventaram que a gente vai para outro plano e que depois volta no cachorro, no cavalo, não sei o quê. Meu irmão, isso é mentira de homens. A Bíblia ensina o que é a morte. A morte é inimiga do homem. O homem não gosta da morte. A morte é ruim, ela é inimiga e ela será destruída. É o último inimigo a ser destruído. Ninguém quer morrer. Nós desejamos viver, porque Deus plantou no nosso coração o desejo de eternidade. E quando isso é cortado pela morte, é doloroso, porque Deus não criou o homem nem para envelhecer e nem para morrer. A morte entrou por culpa do homem, mas Deus continua afirmando: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Yeshua está afirmando que se Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é porque com certeza absoluta eles irão ressuscitar. Pois Deus nunca será chamado de Deus dos mortos, nem mortos físicos, nem mortos espirituais. Inclusive Deus já tem preparado uma cidade para todos que morreram nesta fé de que serão ressurretos em nome de Yeshua HaMashiach, se considerando estrangeiros e peregrinos nessa terra. Deus não tem vergonha de ser chamado o Deus dessas pessoas. Veja em Hebreus 11:16. Mas agora desejo uma melhor, isto é, a pátria celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Com isso, as multidões se maravilharam com o que Yeshua falava. Meu irmão, ninguém conseguia responder os saduceus. Será que nós conseguiríamos? Hein? Quando o saduceu lançasse essa pergunta, nenhum de nós ia responder. Nenhum de nós conseguia responder. Muitas pessoas, quando eles traziam esse questionamento, geravam incredulidade no coração de muitos. Porque ninguém conseguia responder. A quem essa mulher vai pertencer na ressurreição? Porque ninguém sabia que no Olam Rabá os homens não se darão mais em casamento. Teremos uma natureza diferente da natureza carnal. Só o Filho de Deus sabia disso. Só Ele podia destravar esse cadeado de incredulidade no coração daqueles homens. Ou até daquela multidão que estava em redor. Porque não tinha uma só pessoa, não, gente. Era uma multidão. E aquele cadeado era um cadeado forte, que vinha já em Israel há muito tempo. Não há ressurreição. Olha que coisa terrível. Homens que receberam a palavra de Deus já não criam mais nela. Carregavam ela, mas não criam mais nela. Quantos na igreja não estão exatamente assim? Quantos na igreja estão com baluartes intelectuais impedindo a eles a compreensão dessas verdades? Tem várias. Para eles, Yeshua nasceu dia 25, isso é um baluarte. Por isso que eles não conseguem entender a verdade. Isso precisa ser, é um cadeado que precisa ser aberto, é um cadeado que precisa ser tirado para que eles possam ouvir a verdade. Porque essa coisa formada
dificulta de você ver a verdade. É terrível isso, meu irmão. Com essa resposta, a Bíblia vai dizer que a multidão se maravilhou, porque eles estavam cansados de ouvir esse questionamento e ninguém tem resposta. Imagina um homem daquele culto falando com você isso e mostrando a você que não... Quem que vai pertencer à mulher? Que resposta você daria para ele? Se ninguém sabia, quando Deus regenerar todas as coisas, como é que ficaria no conceito deles, meu irmão? Teria um casamento normal. É igual o árabe, que fala que se ele explodir um judeu, ele morre e ele vai para um harém cheio de mulher lá. Ué, você está rindo? É esse o conceito de milhões de pessoas, inclusive pessoas intelectuais, cultas, que falam várias línguas, que conhecem o mundo inteiro. A trava neles é essa. Para eles, se explodir um judeu, eles vão para um harém com mais de 70 mulheres. Virgens. Olha, que loucura. Para eles, a eternidade é carnal, como foi o saduceu também. Ele pensava, como é que vai ter ressurreição? Vai dar briga. Porque todos 7 tiveram essa mulher, então vai dar briga lá, como é que vai ser isso? Nem para parar para pensar assim, de repente outras mulheres lá, convence um de ficar, fica com outro aí, sei lá. Nem para pensar assim, aquilo travou eles. O diabo é astuto, ele trabalha nessa lógica humana, carnal, meu irmão. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Deus fez a sabedoria do mundo loucura. E as pessoas confiam nessa inteligência humana, nesse conhecimento humano, como se ele fosse a verdade. Uma coisa que há algum tempo para cá eu comecei a observar, que tudo a ciência resolve com milhões de anos. Tudo é milhões de anos. Aí eu comecei a pensar assim, então o Deus deles é milhões de anos. Eles falam que não tem Deus, tem sim, porque tudo resolve com ele. Se você perguntar assim, como é que um homem evoluiu de um animal até virar um homem? Há milhões de anos, cara. Poxa, mas como é que a Terra ficou assim, distante, certinho do Sol? Se ficar um segundo para frente, queima. Se ficar um segundo para trás, congela. Como é que ficou certinho? Milhões de anos. Como é que a Lua surgiu? A Lua foi um corpo que bateu na Terra e saiu um pedaço da Terra. Mas como é que ficou redondinho? Milhões de anos. Tudo é milhão de anos, então é Deus 1.000.000 de anos. Tudo é resolvido com milhões de anos. Agora, como é que ficou redondinha a Lua e a Terra ficou redonda? Milhões de anos. Tudo é resolvido milhões de anos. Assim é fácil. Não tem questionamento. Eu quero ver um choque de um planeta desse com outro. Eu quero ver ficar redondinho, meu irmão. Estou falando choque. Eu quero ver. Você já viu o tamanho da Terra, gente? O Gabriel até mandou para mim. O tamanho da Terra e o tamanho do Sol. Gente, a Terra perto do Sol é um pingo de um lápis preto numa folha. Você acredita nisso? Agora você imagina a Terra pequenininha desse tamanho assim. Vem um outro planeta do tamanho da Terra, que para nós é monstruoso. A Terra é muito grande para nós. Esses dois planetas se chocaram. Como é que isso vai ficar redondo depois, meu irmão? E olha, tinha a distância exata para não congelar. Pois é, como é que ficou? Como é que a Terra fica numa posição exata que nem congela, nem queima? Milhões de anos. Milhões de anos. Então, milhões de anos é teu Deus.
Então você crê num Deus. Você crê num Deus errado, é 1 milhão de anos. É o Deus deles. Porque tudo é 1 milhão de anos. Para mim tudo é Deus. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E é mesmo, foi ele que criou tudo. Então, se 1 milhão de anos dá jeito em tudo, 1 milhão de anos é um Deus. Amém, meu irmão? Então, a gente precisa ter muito cuidado com o nosso raciocínio lógico. Porque essa resposta de Yeshua, você vê que traz maravilha, a multidão fica maravilhada, eles nunca tinham ouvido isso. Foi a primeira vez que é revelado isso, gente. Que não nos daremos em casamento. Seremos como os anjos. Olha aí, se eu não vou me dar em casamento, é o quê? Vai ter sexo? Não. É uma nova natureza. Então, meu irmão, a multidão ficou maravilhada com isso. Mateus 22, 33. E as multidões, ouvindo isso, se maravilharam da sua doutrina. Isso nunca tinha sido falado em lugar nenhum na terra. Esta resposta de Yeshua aos saduceus correu de forma muito veloz. Cara, essa notícia é nova, boa nova. Caramba, o cara falou um negócio que a gente nunca tinha ouvido. Inclusive, caiu nos ouvidos de quem? Dos fariseus que estavam lá. Eles ficaram sabendo que Yeshua calou os saduceus. Gente, isso foi um negócio assim, sabe? Já viu aquela música de notícia muito importante, urgente? Deve ter tocado. Não sei como é que é a música. Deve ter tocado. E os fariseus, caramba, o que houve? Aquele rapaz, Yeshua, calou o saduceu. O quê? Meu Deus, vamos lá pressionar ele. Vamos lá então. Já que os saduceus falharam com aquela pergunta difícil, que ninguém sabia responder, nem nós mesmos, vamos cair em cima dele lá. Todos esperavam que essa questão dos saduceus deixaria Yeshua calado sem resposta. Como não foi o que aconteceu, os fariseus se reuniram e escolheram dentre eles, cheio de conhecimento da lei, para experimentar Yeshua. Agora com a lei. Ele derrubou o saduceu? Quero ver se ele sabe a lei mesmo. Mateus 22, de 34 a 36. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Você sabe o que ele pergunta isso para ele? Yeshua não estudou com os saduceus. Yeshua não estudou com os fariseus. Então esse cara aí não sabe nada da lei. Ele não fez Yeshua lá. Eu não conheço ele, não sei quem é o pai dele. Ele vem lá da Galileia. Galileia é judeu meio fraco. Provavelmente não sabe nada. Vou pegar ele. Ele derrubou o saduceu? Vou pegar ele. Mas você está rindo dele. Mas eu vou dizer uma coisa, eu tenho que confessar. Essa pergunta derrubaria mais da metade da igreja. Sabia disso? Hein? Qual é o grande mandamento da lei? A lei acabou para a igreja. Então qual é o grande mandamento da lei? Metade ia ficar calado, não ia saber. A maioria não sabe os 10 mandamentos. Vai saber qual é o maior mandamento? Temos que confessar que a maioria das pessoas da igreja hoje se calaria diante desse fariseu. Porque a maioria acha que a lei acabou e nem perde o seu precioso tempo em conhecê-la. Visto, inclusive, que não sabe nem o que é pecado. Geralmente se pergunta o que é pecado? Errar o alvo. Que alvo? Eu perguntei, sabia? Que alvo?
Yeshua. Que esquisito. Eu miro nele, tento acertar e erro. Meu irmão, que coisa triste. A Bíblia ensina pecar é transgredir a lei de Deus. Não é nada de errar alvo. Ah, mas na palavra, na origem tem errar alvo. Mas não tem nada a ver. Simples assim. A Bíblia fala que não tem. A Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. Iniquidade é o não cumprimento do mandamento da lei de Deus. Quando Yeshua fala, afasta de mim o praticante da iniquidade, é aquele que mesmo sendo batizado com o Espírito Santo, orando em línguas, expulsando demônio e etc., não estabeleceu a lei de Deus, será rejeitado no grande dia. Afasta-te de mim, praticante da iniquidade. Então, a maioria da igreja ia emudecer diante desse fariseu. E olha, não precisa ir longe. Minha esposa estava no médico, não vamos falar de nome, um médico judeu, e um paciente foi falar para ele de Yeshua. Ele falou, não, espera, só vou te pedir uma coisa antes. Me fala aí os 10 mandamentos. Pô, pastor, era um pastor. Não era um pastor? Um pastor. O judeu falou assim para ele, me fala só os 10 mandamentos. Aí ele empacou. Ele falou, não precisa ser na ordem, não, fora de ordem mesmo. E ele não conseguiu falar. Que absurdo. Então eles se calavam diante desse fariseu. Nós temos que confessar isso, meu irmão. Temos que ver a realidade em que nós estamos. Pois Yeshua dá como resposta uma coisa que a igreja nem sabe o que é. Lê e não sabe o que é. Sabe o que Yeshua fala para esse fariseu? Shema Israel. A igreja não sabe nem o que é isso. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. É isso que ele fala. Não sei se ele falou cantando, mas ele falou Shema. Ele falou, você vai ver. Só que você não reconhece porque você não conhece. Mateus 23, 34 a 30. Não, eu primeiro quero trazer o Deuteronômio 6, de 4 a 5. Olha o que ele falou. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as suas forças. É só você comparar com o que Yeshua falou em Mateus 22, de 37 a 38, guardando a tradução, inclusive, porque provavelmente eles não colocaram a palavra Shema. E Yeshua disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. Nota 10, já tirou 10. Se ele ficasse calado aí, para o fariseu, era nota 10. Ele já calou o fariseu. Só que, vamos ver Levítico 19, 18. Yeshua conhece a palavra como um todo. Ele não conhece parte da palavra como saduceu, não. Ele não ficou só na nota 10, não. Ele passou da nota 10. O fariseu deve ter ficado até assustado. Agora veja Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardará ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Vamos comparar com o que Yeshua respondeu ao fariseu em Mateus 22, 39. E o segundo semelhante a este é, amará o teu próximo como a ti mesmo. Mais do que 10, o fariseu falou. Eu só perguntei qual é o primeiro mandamento. Ele falou o primeiro e falou aquele que Israel já havia esquecido há muito tempo, porque Yeshua falou lá em João, eu vos dou um novo mandamento, amará o teu próximo como a ti mesmo. Ele estava reeditando uma coisa que Israel já tinha esquecido há muito tempo. E creio que a igreja também já esqueceu os dois. Já, porque quando o Senhor me trouxe na igreja, não vou dizer a igreja que eu entrei, mas eles diziam, olha lá na escola dominical,
Primeiro a família, depois o trabalho, depois, não sei mais o que, depois a igreja. Olha que loucura! Isso é coisa de homem. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Você sabe o que eu perguntei? E sabe qual é a resposta que eu ouvi? Nem tudo está escrito na Bíblia. Eu falei, então não serve. Não serve, porque não sabe nem quem falou isso. A Bíblia está dizendo, ama teu Deus acima de todas as coisas. Você está dizendo que primeiro é igreja, primeiro é família, depois é trabalho, depois é não sei o quê, que depois é religião que eles falam. Depois, meu irmão, tem alguém que está errado aí. E as pessoas têm isso como uma verdade. Como uma verdade. E Yeshua está dizendo assim, aquele que amar mais pai, mãe, irmão, amigo, mulher, marido, não é digno de mim. O cara está dizendo que primeiro é a família, depois é o trabalho. Olha quem fez essa loucura. Por isso que a igreja se perde. Por isso que a igreja está com problema. Porque não segue aquilo que foi mandado. Não está muito diferente dos fariseus e dos saduceus. Tá? Não está. Yeshua falou os dois principais mandamentos. O fariseu perguntou um. Yeshua falou esse um e complementou o amarás o teu próximo como a ti mesmo. Interessante que Deus fala, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo que vê, é mentiroso. Então Yeshua indiretamente está chamando os fariseus e saduceus de mentirosos. E todo aquele na igreja que diz que ama a Deus e não ama o teu próximo, é um mentiroso. Amém? É isso aí. E Yeshua complementa a sua resposta com isso em Mateus 22:40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Como que acabou? Se o próprio Filho de Deus está dizendo que toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. É o meu relacionamento com Deus e meu relacionamento com o próximo. Tudo foi feito por causa dessas duas coisas. Tudo gira em torno dessas duas coisas. Do meu relacionamento com Deus, do meu relacionamento com o próximo. Tudo. Toda a lei. Ela foi feita para isso. E os profetas vieram para isso. Como que a lei acabou? Meus irmãos, temos que perceber quão importante é para nossas vidas esses dois mandamentos. Temos que compreender. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, tem que estar. Não posso agredir esses dois mandamentos. Se eu digo primeiro família, eu estou agredindo, amar a Deus sobre todas as coisas. Já agredi ele. Você concorda? Já pequei. A maioria das pessoas dá mais importância à sua família do que Deus. Já está pecando, meu irmão, porque eu não posso agredir esses dois mandamentos. Esses dois mandamentos, eles são a base de toda a lei dos profetas, meu irmão. Eu não posso agredir esses dois mandamentos. Se eu odiar o meu irmão, eu estou agredindo esse mandamento. Se eu não chorar com ele, se eu não sorrir com ele, se o sofrimento dele não for o meu sofrimento, eu estou pecando. Porque eu estou agredindo esses dois mandamentos. Nós temos que perceber isso. Quão importante é para nossas vidas esses dois mandamentos. Meu irmão, que eles estejam gravados na tábua dos nossos corações, pelo Espírito de Deus. Shabbat Shalom.